Boa tarde a todos. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde. Bem-vindos a mais esse evento aí do CLIN, né? CLIN de OSPA, o Centro de Soluções aos Empresários. Hoje, dando continuidade aí ao assunto da LGPD, já fizemos na live anterior uma discussão sobre os temas e principais conceitos a respeito da legislação, e hoje trazendo um tema de forma um pouco mais prática, né, no que a LGPD pode estar contribuindo para a customização dos processos e a redução de custos. Eu quero agradecer, antes de passar a palavra para o nosso convidado, o apoio de sempre aí das entidades do Sindiospa, da FELSul, do Portal Saúde, da Modernidade e também do SEBRAE. Obrigado aí pelo apoio. Eu vou passar a palavra para o Fabiano para fazer uma apresentação, uma exposição sobre o tema, e na sequência aí a gente vai estar, então, discutindo, debatendo o assunto e respondendo eventuais questões que possam surgir das pessoas aí que nos acompanham nesse momento. Fabiano, contigo. Ok, obrigado. Boa tarde. Bom, antes de começar aqui com o material que eu preparei, alguns slides para a gente falar, né, para dar orientar um pouco a nossa conversa, né, a gente vai trazer aqui, a cada conversa que passa, né, a gente traz um tipo de abordagem, como tu começou ali a falar, na primeira vez que a gente conversou, a gente já trouxe muito a parte conceitual da LGPD, a lei tinha acabado de ser, né, entrado em vigor ali em setembro, então hoje a gente já tem de 4 para 5 meses de lei em vigor, e o mercado ele tem se movimentado em relação a isso com uma certa dinâmica, que em alguns setores a gente enxerga, né, com uma rapidez maior, com um foco maior, outros nem tanto, né, mas falando especificamente da área da saúde, né, como tem o tratamento de dados sensíveis, é uma das áreas que, juntamente com áreas financeiras, né, e áreas que fazem transações financeiras, são dois setores que eu considero que estão na frente, né, pelo menos em relação ao foco dentro do seu negócio, em relação ao LGPD. Então, é importante a gente, né, vir ao longo do tempo, a cada conversa que a gente faz, mostrando e trazendo um panorama do que está acontecendo no mercado em relação a isso. Mas, também, por outro lado, né, o que eu entendo é que deveria, em alguns momentos, né, a LGPD estar mais no foco estratégico das empresas. Né? O que isso quer dizer? Isso passa muito pelo entendimento de como ela está estruturada, passa muito, né, como as empresas, a maturidade, que a gente sabe que ainda é baixa na grande maioria das empresas, dos modelos de negócio, que ainda considera a LGPD como mais uma, né, atividade a ser feita. E um dos pontos que a gente quer falar aqui e quer ressaltar, hoje o meu objetivo não é falar do que são dados pessoais, o que são bases legais, ou o que são a finalidade. É tentar trazer uma conversa um pouco mais de negócio mesmo, né? Um pouco mais estratégia para o business das empresas, né? Que a gente entende, né, que já que a gente tem uma lei, que ela como a gente sabe, né, lei não é opcional, ela tem que ser cumprida, e caso não seja, temos penalidades que virão, né? Isso, temos riscos para o nosso negócio. Então, partindo da premissa que todas as empresas irão, em algum momento, né, ao fazer essa abordagem, a gente quer trazer aqui como fazer uma abordagem mais de negócio, como fazer uma abordagem que traga resultado, né, para a melhoria desses processos internos e, consequentemente, financeiros, né? Como tu falou ali, eventuais reduções de custos. Obviamente, eu vou falar um pouquinho mais em detalhe, a gente não pode
colocar isso muito, né, na frente, eu vou te entregar essas reduções de custo, mas é perfeitamente possível através da abordagem de mapeamento dos processos, que é um dos pilares obrigatórios da LGPD, né? Então, Nereu, para começar, era esses os comentários, e não sei se tu tem algum ponto a partir disso, senão eu vou começar a falar aqui em cima do material que eu fiz aqui, alguns slides para a gente falar em cima. Eu acho que é importante, né, Fabiano, a gente comentar e corroborar aí com tua fala, que exatamente por ser um dos pilares a questão da revisão dos processos, então eu entendo que seja uma ótima oportunidade para, já que você está revisando o processo, também poder revisar essas práticas que você vem adotando do ponto de vista do trabalho em si, né, e das etapas que esse trabalho tem. E eu tenho certeza, eu já vivi isso, e depois a gente vai comentar, experiências e situações em que as empresas se deram conta das possibilidades que a lei, na verdade, até não ataca, mas por tu estares passando pela revisão, você se deu conta, poxa, aqui eu posso ter realmente um ganho na redução de custos e na otimização, ganhando tempo e qualidade. Então, é exatamente isso, e eu acho que ela pode realmente contribuir com a fala aí que a gente está se propondo a fazer hoje. E aí, falando com essa abordagem, uma implementação, né, que envolve algum tipo de valores financeiros, tanto em recursos humanos, como talvez eventuais ferramentas, né, que em algum momento podem ser abordadas, podem ser necessárias. A gente tendo esse foco de melhorar os processos internos, aí realmente eu consigo dizer que ele deixa de ser uma despesa, deixa de ser um custo e passa a ser um investimento, tá? Porque aí o meu negócio e até as áreas envolvidas, muitas vezes a área financeira da empresa também está envolvida, principalmente na hora de avaliar quanto vai custar um processo de adequação, né? Então ele consegue enxergar que realmente ele consegue, vamos dizer assim, pagar os custos envolvidos de uma eventual adequação e sobrar muito ainda, né? Além de trazer para dentro da empresa uma cultura de melhoria contínua, uma cultura de melhoria dos processos, que vai entrando no sangue aí das equipes e das áreas que vão estar envolvidas nessas atividades aí, nesses processos. Ok? Então eu vou compartilhar aqui um material. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Se tiver... tu enxerga aí a... Estou enxergando muito bem, tá bem visível para nós aqui. Então, nós vamos falar, então, como a introdução aqui já nos deu, né, a gente já começou a falar, otimizar processos e, eventualmente, né, uma consequência disso seria reduzir custos. Uma primeira abordagem que a gente tem na verdade, isso aqui é uma interpretação e um ponto muito, muito mais meu, assim, de ponto de processos, de engenheiro, né, mas que eu faço, né, acredito fielmente que isso aqui traz resultado, que essa abordagem traz resultado. Mão na massa, né? Por que eu boto a figurinha de uma criança toda suja, assim? Eu sempre aprendi, em fábrica principalmente, que a parte conceitual ela é extremamente importante, mas quando a gente vai na prática é que tu vê as dificuldades e os detalhes disso. Então, o ponto que eu trago aqui, e isso é só uma imagem para traduzir uma ideia, é realmente, vamos começar a olhar os processos de negócio que mais impactam, né, em relação à privacidade e proteção de dados. Então, por que eu tenho que o mais importante aqui nesse ponto é iniciar, né? Iniciar, eu posso ter alguns erros no início, eu posso iniciar pelo processo que talvez num segundo momento eu vou enxergar que ele não é o mais crítico, mas nós vamos começar o mapeamento dos processos desenhando ali aquele processo que eu enxergo hoje, né? Então eu vou chegar lá e vou dizer, tá, como é que o meu processo está estruturado hoje? Alguns negócios, algumas empresas me dizem, eu não tenho processo. Não, na verdade tem.
talvez ele não está desenhado, eu não enxergo ele num procedimento, não enxergo ele num fluxograma, algo assim. Mas se tu não tivesse alguns processos, os principais processos, o teu negócio não estaria nem sendo, né, nem em andamento aqui, não estaria fazendo os negócios, não estaria fazendo o teu serviço, a tua produção, né? E aí, para ilustrar, né, na continuidade desse ponto que eu falei de mão na massa, eu trago aqui o que eu chamo, né, isso aqui tem alguma similaridade com conceitos que são de produção enxuta, né, de Lean Manufacturing, né, se alguém tem alguma dúvida, coloca aqui no chat que depois eu explico e respondo. Mas basicamente a gente vê uma estruturação em 3 pilares básicos da LGPD, que é o pilar jurídico, de processos, de tecnologia, tá? Não tem um mais importante que o outro. Um sem o outro aqui, a casa fica, né, com perigo de desabar, de desmoronar. Além de uma base, né, de um alicerce ali, todo estruturado em treinamentos, conscientização e capacitação contínua. Contínua ali é uma palavra que está no final da frase, né, no final, mas ela acho que é a mais importante de todas, tá? Porque ela denota ali que isso periodicamente a gente tem que voltar no assunto, tem que reforçar muito todos esses conceitos com as equipes internas, com os fornecedores, com todos os nossos parceiros de negócio. Mas eu vou entrar aqui, né, e a gente tendo aqui só esses 3 pilares bem estruturados, a gente vai acabar tendo uma governança, né, um programa de governança em relação à LGPD bem estruturados. Pelo menos é isso que eu enxergo desta forma a lei. E eu destaquei o pilar central aqui, que é de processos, que é o que a gente está trazendo aqui para a conversa de hoje, a tradução para negócio, né? Que através dos mapeamentos, eventuais gestão dos riscos do negócio, estruturação de um plano de ação e depois, lá no final, com toda a parte dos relatórios de impacto e os cronogramas de adequação, nesse pilar e com essas ações estruturadas, a gente vai conseguir o resultado e as melhorias de processo que nós falamos ali no início da nossa conversa, tá? Então, eu posso voltar um pouco mais aqui, mas eu gosto de deixar e reforçar um pouco mais que as pessoas vejam essa figura, né? Quando tu vê uma figura, geralmente o cérebro ele consegue gravar, isso tu acaba até lembrando por mais tempo, daqui a um tempo a gente volta lá, falar lá na frente, e às vezes tu só faz uma referência lá, lembra daquela casinha da LGPD que a gente comentou na live lá do dia 20 de janeiro de 2021, né? E aí alguns vão lembrar mais fácil, né? Vão dizer, sim, o pilar de processos, né? Então, por isso que é mais importante, eu, né, cabeça mais de engenheiro aqui, tento trazer mais em relação aos processos internos. Mas então, né, dando um passo à frente, como é que eu consigo identificar quais são os processos mais críticos, né? Eu entendo que a gente consegue fazer através de cada negócio, e aqui a gente trazendo para a área da saúde, olhar processos, né, que nós temos hoje como mais críticos, mas não somente, e não em relação ao negócio, mas em relação à privacidade de dados, tá? E aqui a gente tem que, talvez, olhar esses dois em paralelo, porque como a gente está trazendo uma abordagem mais de negócio, a minha abordagem em relação à LGPD é olhar o que é criticidade em relação à coleta e tratamento de dados, tá? Mas, talvez, eu deixo ali do lado também processos críticos do meu negócio para ir fazendo esse paralelo, né? Então, olha, tem o processo aqui, vamos dar um exemplo de admissão de um funcionário novo. Bom, esse processo aqui, ele é importante, nós vamos mapear como é que ele está estruturado hoje, mas, em paralelo, eu já posso ver um outro processo que tem impacto nele, né? Que seja um processo que também não tem tanta inter-relação com a coleta e tratamento de dados, mas ele é importante para o negócio. Então, esses dois, quando a gente começa a ter esse olhar mais né, do negócio, mais do business mesmo, a gente começa a aproximar essas duas abordagens. O que é crítico para a coleta de dados, mas também o que é crítico para o negócio, né, para o core do negócio, de cada empresa, para o final de cada um. Então, mas eu posso definir isso com o comitê
que é uma orientação bem importante, a formação de um comitê que vai tratar desse aspecto de privacidade e proteção de dados, vai fazer essa abordagem dentro da organização, dentro do negócio, né? Então, ele vai começar a identificar esses processos mais críticos e também, talvez, através das matrizes de riscos, pontuar esses processos e, através dessas identificações, a gente conseguir colocar os negócios mais críticos no início da fila para começar a trabalhar com eles, e por uma razão muito simples, porque o processo mais crítico, quando eu melhoro ele, obviamente é o que me dá mais resultado, ele vai me dar mais retorno, tanto em relação ao LGPD, mas provavelmente também em relação ao nosso, a melhoria desse negócio e, eventualmente, ao resultado, né, do negócio. Ferramentas para utilizar, a gente tem muitas no mercado, né? Eu trago várias aqui, mas a gente tem que ter um pouco de ser um pouco seletivo e talvez tirar algumas que nos deem realmente mais, senão a gente acaba querendo usar muita coisa que tem disponível hoje no mercado, e eu sou totalmente a favor, né? Todas têm os seus méritos e a sua aplicação, porém tem algumas que a gente vê que elas são mais simples e acabam nos dando uma visão mais clara do negócio, né? Então, assim, a parte de um canvas, né, que a gente fala que é fazer em uma página, a gente acaba eventualmente conseguindo mapear um negócio, às vezes em uma página, e fica muito visual, muito simples, né? A parte de análise de riscos, né, também, gestão de matriz de riscos, que em alguns momentos a gente chama de FEMEA, que é uma sigla em inglês, mas é uma parte de pontuação e levantamento dos maiores riscos, né? O PDCA, que é uma abordagem extremamente importante, que traz dentro dele o conceito de melhoria contínua, né? E os planos de ação, com 5W2H, né? E depois a parte de indicadores, né? Então, isso aqui eu trago mais para ilustrar que tem muita ferramenta disponível, né? E cada organização tem um nível de maturidade dessas ferramentas. Tem algumas que dizem, olha, eu já uso o Kanban, já uso o PDCA, vamos ficar nas que eu já uso, né? Porque os times já estão mais maduros. Perfeito. Ou outros que estão mais no início da jornada, que querem que a gente traga algumas ferramentas para dentro dessa gestão do negócio. Então, é mais... O comentário aqui é que tem muita coisa disponível aqui e por falta de ferramenta, não ferramenta de gestão de negócio, esse não vai ser o nosso problema, tá? Opa, acho que eu passei uma. Aqui eu quero trazer 3 fundamentos, né? E Lean é uma palavra que ela, traduzindo para nós, significa enxuto, magro, com poucas perdas, né? E é um conceito que veio, né, do sistema Toyota de produção, da indústria automotiva, que depois se formou o que se chama de Lean Manufacturing, né? E depois de muito tempo, isso já é muito antigo, desde depois da Segunda Guerra já se fala em Lean, né? Dentro de áreas industriais. Mas ele foi para o Lean Logística, Lean TI, né? Lean Healthcare, né? Tem muitos projetos de Lean dentro de hospitais e de negócios envolvendo a área da saúde, e ele tem 3 pilares principais que eles são extremamente importantes e abrangentes. O primeiro ali, que é o post-it vermelhinho, que chama entregar valor. O que a gente traduz com isso? Somente identificar nos nossos processos atividades que entregam ou que geram valor para o nosso cliente final, o cliente externo, o cliente que está lá fora, quem paga a conta, né? A gente brinca assim, o cliente, quem paga o nosso salário, o nosso resultado, quem paga o nosso trabalho, né? No fim é o cliente. Então, toda atividade que a gente executa internamente no nosso negócio, mas que o cliente não enxerga valor, eu tenho que, de alguma forma, tentar eliminar ou reduzir ao máximo isso. Porque o cliente lá fora da nossa operação, ele não enxerga isso. Para ele, isso não existe. Então, a gente está né, gerando um desperdício, um retrabalho. E aí eu já passo para o post-it verdinho, que é eliminar os desperdícios, né? Então, esse é um outro foco muito forte que a gente tenta buscar dentro dos mapeamentos de processo. Tudo que é desperdício, tudo que é retrabalho, tudo que eu eventualmente faço mais de uma vez, eu tento de
às vezes, de forma até, assim, né, insistente, muitas vezes eliminar, porque isso tudo, ele só vai ter uma consequência, reduzir a minha eficiência da operação e reduzir a minha margem operacional, né? No fim, reduzir a minha margem financeira, porque são atividades que são desperdícios do meu processo. E o terceiro é aquele pilar do PDCA, né, da melhoria contínua. Eu faço toda essa análise e depois de algum tempo eu volto e reviso, porque os processos, eles são dinâmicos, né? Com o passar do tempo, eles vão se transformando, de alguma forma, alguma influência externa ou interna, ela acontece, e o meu processo tem algumas alterações, eu tenho que novamente rodar lá o ciclo do PDCA, e isso me leva sempre um degrauzinho mais acima, que é o que a gente chama de melhoria contínua, né? É muito difícil, né, a gente ter uma grande melhoria rápida. O que a gente busca são, óbvio, se eu achar uma grande melhoria, que bom, né? Vamos fazer. Mas o mais normal de se encontrar dentro dos processos é aquelas pequenas melhorias, porém constantes, né? Claro que num primeiro momento, a gente estava conversando, eu e o Nereu, um pouquinho antes de abrir aqui a conversa, a gente, em alguns momentos, começamos alguns projetos de adequação da LGPD, a gente vê um mato muito alto ali, né? Então, aquele primeiro corte daquele mato alto, ele tem que acontecer. Porém, depois, logo em seguida, são aquelas melhorias mais incrementais, né? Mas que nos dão um resultado consistente no nosso processo. Então, eu gostaria de deixar, né? Isso aqui a gente fala bem a fundo quando entra nos processos de melhoria, e isso ele é muito legal, porque ele fica como aprendizado e fica como começa a entrar no sangue, né, no DNA das empresas, essa cultura da melhoria contínua, né, de entregar valor para o cliente e reduzir desperdícios, e fazer girar esse ciclo constantemente a cada período de tempo que a empresa determinar. A gente tem hoje, né, a crise, parece que no Brasil ela é eterna, né, a todo ano, todo mundo fala em crise e tal, mas mais especificamente nesse último ano é uma crise que ela tem outros drivers, assim, outros vetores nessa parte de saúde, de vírus, e em alguns negócios sofreram muito, né, muito mais que outros. E essa abordagem de Lean, por que o Lean ele acaba ajudando muito no momento de crise? Porque ele torna o teu negócio muito mais eficiente, né? Eu consigo aumentar, por exemplo, a gente pode comentar o seguinte, eu consigo aumentar o preço do meu produto ou do meu serviço no mercado, em algum grau eu consigo, só que o mercado que vai me regular. Se eu começar a ficar muito fora do preço, logo em seguida eu começo a perder cliente e começo a perder vendas, né? Então, o mercado externo, quem me regula é a minha concorrência e o meu cliente. Porém, internamente, as melhorias, que é o que o Lean foca, eu não tenho limite, né? Eu sempre tenho aonde melhorar. Então, por isso que é um grande vetor aí, uma grande abordagem, essa parte de Lean, e as áreas industriais já fazem isso há muitos anos, né? De ter esse foco para a melhoria dos processos internos. E aí aqui, através dos... E aí como é que nós vamos fazer isso, né? Agora fazendo já o link com a LGPD, e eu olhando o reloginho aqui, já tem 25 minutos quase o Nereu de conversa, parece que faz 2 que eu comecei a falar. Eu vou dar uma resumida para não ficar muito... Né? Mas, enfim, quando a gente entra lá naquele pilar de mapeamento dos processos, a gente vai fazer 2 etapas. Olhar como os processos estão estruturados hoje, que eu já comentei no início, nós vamos fazer entender os principais riscos daquele processo, depois nós vamos tentar olhar o que é mais prioridade através das matrizes de riscos para puxar eles para um plano de ação, né? Então, aqui, quando a gente começa a mapear um processo, né, eu acabo dizendo assim, mas é só mapear um processo. E às vezes a gente tem muito dado em papel, mesmo que seja dados eletrônicos, isso ele é, de alguma forma, um processo extremamente, né, em alguns casos, complexo. Então, a gente tenta organizar isso de uma forma mais simples, né? E aí, o que eu tenho de abordagem aqui
para mapear os processos. Eu posso ter três pontos, um processo, subprocesso ou atividades ou tarefas, 4 pontos, na verdade. Então, isso são basicamente níveis, né? Que tarefa, o que a gente fala, é um trabalho que até uma pessoa sozinha pode entregar. Já uma atividade é mais específico, mais característico de uma área. Um subprocesso, ele envolve atividades dentro da empresa que uma área pode ter interação com as outras. E um processo são atividades que iniciam e geralmente terminam fazendo uma entrega para o meu cliente externo. Então, a gente acaba trabalhando muito no subprocesso, que a gente chama de processos internos em alguns momentos, e olhando sempre para fora o que agrega, o que aplica no meu cliente externo. Então, esses 2 primeiros níveis, eles são muito focados aqui no mapeamento dos processos. Né? Então, esse aqui é um diagrama típico de uma abordagem inicial de um mapeamento de processo. A gente faz de uma forma muito simples mesmo, tá? É post-it e papelzinho. Hoje pode ser remoto, não tem problema nenhum, mas se não for presencial, é papelzinho na parede. Faz um brainstorming, deixa as equipes bem à vontade para dar qualquer tipo de sugestão. Isso aqui é importante que seja bem visual, né? E envolva, no mínimo, toda a equipe que participa do processo, ou daquele subprocesso, e todas as áreas, né, que estão envolvidas nesse processo. Passando o passo seguinte, esse aqui é um processo real, tá? E aqui é um mapeamento que eu fiz, né, de um processo de adequação LGPD, né, de um processo de um serviço, né, nesse caso aqui era de um cartório, que é um processo extremamente burocrático, complexo, e a gente tentou pegar e dar uma limpada, né? Deixar ele mais lean aqui, de uma forma, trazendo todos aqueles pontos que eu tinha citado no início da conversa ali. Tá? O Canvas, né, que é o que a gente falou ali, mas quando a gente falou de ferramentas, acaba sendo, o Canvas que eu digo tem essa cara, esse formato, né? Então, é uma abordagem que eu consigo colocar em uma página. Eu não vou entrar aqui no conceito, não vou explicar detalhe a detalhe cada quadrinho desses, mas eu consigo, depois lá dos mapeamentos, puxar aqui para dentro e depois olhar o meu processo e dizer que ele foi mapeado e faz o plano de ação, e depois eu tenho o processo, né, com as melhorias implementadas. Aqui o plano de ação, que a gente fala, né, a gente tem uma abordagem do 5W2H, 5W, né, para que a gente não... É o que, como, onde, quando e quem. E o 2H é o como e o how much, né? O quanto custa. Então, a gente acaba colocando isso no formato de plano de ação, porque até aqui, até o plano de ação, até o mapeamento, na verdade, eu não executei nada. Eu ainda estou ali naquele... Olhando ali no PDCA, eu ainda estou naquele ponto amarelinho ali do planejar. Depois que eu vou desenvolver, agir e fazer as verificações do PDCA, ainda estou no pleno, né? Então, para eu ter um planejamento bem estruturado, eu preciso mapear os processos, eu preciso mapear os riscos, preciso colocar num plano de ação para enxergar bem uma linha do tempo, quem vai fazer, em que momento, qual área, quanto vai custar, para só depois eu partir por uma ação estruturada e uma ação sólida. Então, essa é a ideia, né? E esse é um formato bem de plano de ação, depois que já está... Claro que aqui só tem 3 linhas, né? É um exemplo, eles ficam... Né, um plano de ação estruturado, ele fica bem extenso, mas partindo dos mapeamentos de processo, a gente consegue realmente mostrar nos planos de ação as melhorias que estão sendo feitas e as eventuais melhorias dos processos internos que a gente vai alcançar. Tá? Então, Nereu, a gente já tinha combinado 30 minutos e faz 29, né? Eu trouxe, assim, uma abordagem, ela ainda é muito de o que fazer, que ainda é uma esfera mais superficial, não é o como, né? Obviamente, o como cada empresa, cada negócio, cada organização, a gente tem que fazer um olhar mais personalizado para deixar esse plano de ação mais assim com a cara da empresa, mas como né, fechamento, a abordagem final,
é mostrar que essa estruturação do trabalho e passando pelo mapeamento de processo, a gente tem uma porta aberta através da LGPD para melhorar os nossos processos internos. É quase que obrigatório, né? A empresa vai fazer isso. O mapeamento é obrigatório, mas a melhoria ela vai vir de uma forma quase obrigatória. Só que se eu tiver esse foco e essa abordagem de Lean, de melhoria, aí eu enxergo isso mais claramente e consigo mostrar para a empresa de uma forma mais sistêmica, mais estruturada, mais sólida, aonde vou ter essas melhorias dos processos internos. Tá? Então, a gente pode ter, não sei, algumas perguntas, algumas conversas, mais alguma troca aqui de comentários entre nós, mas eu acho que esse era um dos pontos, ou os principais pontos aqui, né, que eu queria trazer para a gente comentar hoje aqui, no tempo que a gente combinou, pelo menos, né. Tá ótimo. Fabiano, obrigado realmente pela explanação, eu acho que foi bem didática, foi bem clara, né? E ela traz aí uma metodologia que demonstra como, né, a gente pode estar olhando, usando a ciência, né, para os processos e buscar sempre a melhoria, já que você vai olhar com foco no risco que você tem em relação à perda de dados, um eventual vazamento, aproveita e faz uma análise um pouquinho mais ampla, né? Do ponto de vista bem prático também, eu queria trazer duas experiências, eu não vou falar aqui do santo, né? Mas fazendo um processo de análise de processos, né? Teve uma empresa em que a gente teve atuando e nos processos financeiros, que é uma das áreas que tem dados sensíveis, a empresa se deu conta que ela usava planilhas, Excel, usava contas a pagar e contas a receber, todos os controles de fornecedores, contratos, de forma manualizada, né? E, de repente, ela se deu conta que tinham soluções no mercado muito baratas, simples, e que conseguiu informatizar todo o processo. E essa informatização desse processo acabou entregando para ela mais segurança, porque a informação estava digitalizada, e também conseguiu trazer muito mais informações de forma pronta, né? Ele não precisava correr para a planilha, fazer os cálculos, puxar, enfim, fórmulas para descobrir algum dado. O sistema já trazia parametrizado, o que fez com que ele pudesse ganhar em tempo, né? Ganhar na assertividade, na criação de indicadores de desempenho, onde ele pôde ter maior controle sobre a empresa e sobre a sua situação financeira, que era o caso, né? Portanto, acabou tendo um processo de tomada de decisão mais assertiva. E isso, sem dúvida, trouxe ganhos, né, do ponto de vista financeiro, porque reduziu o tempo, melhorou a assertividade e conseguiu ter maior controle sobre o que acontecia na empresa. Outra empresa também é importante destacar, a gente viveu uma outra situação com relação a arquivos físicos, né? A prática na empresa era adotar o arquivo, aquele de papel, né? Tudo que era produzido era guardado e arquivado, num espaço que já ocupava um andar inteiro da empresa. Claro que na avaliação do processo de risco, de vazamento de dados, o papel é um dos principais fatores de risco, porque você tem um papel dentro de uma área que pode ser copiado, pode ser usurpado, né? E a empresa se deu conta que num processo de digitalização poderia excluir toda aquele arquivo morto, ou aqueles arquivos que ela tinha, ganhando espaço físico, né, podendo utilizar o espaço físico para outras atividades dentro da empresa, e também teve a documentação necessária sempre à mão,
além de fazer uma avaliação de que muita coisa, 70% daquilo que estava ali, não precisava estar, podia ser eliminado, podia ser jogado fora. Porque esse olhar da LGPD, ela faz também essa verificação de qual é o tempo que esse documento, que esse dado precisa ficar em posse da empresa. Então, você vê aí que 2 exemplos práticos e que demonstram realmente que numa análise inicial focada na LGPD, trouxe melhorias em outros fatores dentro da empresa que, sem dúvida, representaram uma redução de custo, né? E uma otimização dos processos. Porque vamos imaginar aquela empresa que, quando precisava de uma informação, ia ao arquivo buscar o papel lá que estava guardado. Precisava de uma secretária ou de um profissional que fosse até o arquivo, buscar o documento, procurar, muitas vezes não achava, né? E num processo de digitalização, ele tem a mão em qualquer lugar, em qualquer momento. Tudo isso, então, como a gente se propõe aqui no CLEAN, né, que é o Centro de Soluções do Empresário, é trazer coisas que realmente no dia a dia do empresário fazem a diferença. Esse case aí do arquivo, que normalmente nas empresas é um elefante branco, né? Ele só cresce, né? Se não tiver uma boa gestão, ele daqui a pouco ele te enterra, né, dentro de um monte de documento, de papel. Eu até complemento, agora tu falando, eu lembrei de um caso aqui, bem rápido, dessa parte do processo, que é o seguinte: a gente ainda está num estágio no mercado que, em algumas empresas, algumas áreas, geralmente áreas que estão mais próximas da LGPD, área jurídica, ou área de tecnologia, ou área de processos, eles entendem que já tem que começar, já deveriam ter começado há algum tempo os processos de adequação, mas muitas vezes eles têm um degrau de mostrar isso para uma diretoria, para uma vice-presidência, e aprovar isso internamente para poder começar. Mesmo sendo uma lei, mesmo sendo, né, um assunto, vamos dizer, obrigatório, obviamente, algumas empresas, eu tenho que colocar no meu planejamento estratégico para o ano que vem, isso eu ouvi o ano passado em alguns momentos, né? Eu tenho que provisionar valores, né? Eu não tenho recurso, né? A empresa funciona dessa forma, geralmente empresas médias para grandes, né? E algumas áreas tentam fazer isso. Eu tenho que mostrar, eu tenho uma reunião com a minha diretoria e eu vou apresentar esse projeto. Se eu aprovar, eu volto e a gente vai começar o projeto. E aí, essa abordagem de melhoria de processos é um grande aliado, né? É um grande drive que essas áreas podem usar para conseguir aprovar de uma forma mais, né, de uma forma mais positiva, mais rápida, ou mais assim, colocar isso dentro do assunto da LGPD, essa melhoria dos processos internos, falar de melhoria contínua, redução de custo, aumento de eficiência, que é toda essa abordagem que, se a empresa estiver disposta a fazer, eu gosto de repetir, assim, isso não é automático. A empresa tem que querer fazer, porque não sai assim no automático. A gente tem que estar muito bem alinhado com todos que estão participando do projeto, com a alta direção, com o principal sponsor, o patrocinador do projeto, que nós vamos ter essa abordagem de melhoria, né? Pode ser empresas que digam, não, faz o mínimo da LGPD, me entrega e deu, não entra no processo para melhorar, para fazer. Cada um tem o seu caminho e todos não tem certo e errado. Tem a escolha de cada empresa. Mas nesse início, antes, né, na verdade, antes do início, também é um grande aliado, vamos dizer assim, para a gente conseguir mostrar para uma diretoria, para uma vice-presidência de uma empresa grande ou média, pequena, não importa, independente do porte, que tem né, que esse benefício também em começar os processos de adequação. Eu acho, Fabiano, que tem 2 fatores que são importantes também nesse contexto, que uma é a questão da reputação, né?
Então, você faz um processo de LGPD porque a lei manda, mas você deveria fazer um processo de LGPD em função da reputação, né, que você quer em função da sua marca, em função da sua empresa. Não vamos citar aqui o nome das empresas, mas é muito comum a gente receber ligações inoportunas, ligações que nos incomodam e que insistem em falar com a gente, tentando vender, e a gente se pergunta, poxa, mas eu nunca forneci o meu telefone para essa empresa fazer esse contato comigo e nem a autorizei a fazer isso, né? E aí a pergunta é, mas de onde saíram esses dados? Quem é que forneceu o meu telefone para essa empresa? Então, no momento que eu descobri que esse dado saiu da empresa A, B ou C, eu começo a ter uma antipatia em relação a essa empresa também, que não teve o cuidado, o zelo de tratar as informações ao meu respeito com todo o cuidado que merece, né? Não, isso tem um impacto gigantesco no negócio, né? Nas últimas 2 semanas, a gente viu, eu tô vendo muito, né, em todos os meios aí, redes sociais e internet, né, a polêmica que deu a nova política de privacidade que o WhatsApp lançou, né? Exatamente. Então, ali acaba, né, tem até dia 4 de fevereiro para dar o aceite, né? Então, assim, se tu disser que aceita, tu tá dizendo, e tu não tem muita opção, né? Ou tu aceita ou tu não usa mais a ferramenta. E tem milhões de pessoas migrando para outras plataformas, para o Telegram, para o Signal, que são, teoricamente, até onde se sabe, até o momento, né, plataformas muito mais fechadas, com muito menos coletas de dados, com muito menos, né, necessidade de divulgar dados. Então, olha, isso pode impactar, né, de uma forma enorme no negócio, né, essa parte que você está comentando. Enfim, tem conversa para muito tempo aqui, mas a gente tem vários exemplos. Esse como está muito, toda hora eu abro aqui um Instagram, eu abro o YouTube, estamos falando nessa política de privacidade, nova política do WhatsApp, né? Então, esse que... É verdade. Outra coisa aí que eu gostaria de comentar é que é necessário fazer uma desmistificação do tema, né? As pessoas olham para esse processo da LGPD como uma imposição e como um problema realmente muito sério do ponto de vista de custo em relação à empresa. O que a gente tem recomendado, né, Fabiana, aqui no Centro de Soluções ao Empresário, é que você faça um diagnóstico, levante os principais pontos de atenção e faça um plano de ação tentando começar por algum caminho, né? Então, é melhor, como tu falou anteriormente, a gente fazer uma avaliação de onde está o maior risco e, a partir dali, começar a fazer os trabalhos, né? Porque aí você vai realmente desbastando o mato que está alto e até chegar a grama realmente aparadinha. Então, eu acho que isso é importante, né? A gente frisar que não é um bicho de 7 cabeças. Tem que fazer, é importante fazer exatamente porque a lei está aí, é importante para a reputação, é importante para identificar risco, né? E eu diria que é mais importante ainda para você ter controle da sua empresa e saber exatamente com o que você está lidando, né? O que está na sua mão. Realmente, Fabiano, a gente já está aqui com 45 minutos, né? Eu acho que a gente podia ir se encaminhando para um encerramento, agradecendo as pessoas aí que estão participando, a Natasha, a Letícia, Nádia, Jauri, enfim, tem mais pessoas aqui nos acompanhando. Sim. E vou abrir aí um minuto para tuas considerações finais e acho que a gente vai encerrando aí a nossa live, então. Bom, de fechamento, eu falo bastante, eu repito, né, muito o que a gente conversa internamente, né, que mensagem é, quem não começou, né, não tem mais tempo para esperar, temos que dar o primeiro passo, né,
E em relação ao mercado, a gente está sempre olhando, né, a dinâmica, o que está acontecendo no mercado, vai talvez, né, planejar novas conversas que nem essa, assim, bem informais, mas para colocar todo mundo na mesma página. E logo em seguida vamos pensar no novo tema, pensando aí em outras abordagens para trazer aqui para o pessoal e deixar todo mundo informado da forma que a gente trabalha, como trabalha e como a gente consegue ajudar aí as organizações, as empresas nessa jornada aí que, como a gente fala, que a LGPD começou a mostrar para as empresas que é possível trilhar esse caminho. Tá certo. Eu quero também dizer que o Centro de Soluções ao Empresário, o Clean de OSPA, tem outros produtos também que a gente disponibiliza aí para o mercado da área da saúde, em parceria aí com o Sindiospa, na área de contabilidade, na área de arquitetura em sistemas da saúde, na área de seguros também, enfim, na área financeira e na LGPD, que a gente está aí debatendo sobre o assunto. Quero agradecer mais uma vez o apoio aí das empresas que nos acompanham nesse evento, que é o AFEL-Sul, o Portal Saúde, o Moderna Idade, o próprio Sindiospa e também o Sebrae. Obrigado aí, Fabiano, aí pelos esclarecimentos e por essa oportunidade de aprender um pouco mais hoje sobre o tema. E agradeço também a presença de todos aí, porque agora o ano começou, né? E dar as boas-vindas também à vacina, que já está aí, e aos poucos vamos imunizando as pessoas para que a população, né, para que tudo volte ao normal. Um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço a todos.